Boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde. Mais uma aula, mais um dia de aprendizado. Vamos começar mais um assunto. Assunto esse muito importante para a sua prova de concurso público, que estamos aqui para isso. Queremos vocês aprovados, queremos participar daquele velho churrasquinho de aprovação. E se não chamar o professor, não passa, ó. Já é uma praga, praga de professor pega. Galera, hoje mais uma aula. Aula passada a gente falou sobre internet, intranet, extranet. Hoje vamos falar um pouquinho sobre tecnologias e ferramentas e procedimentos associados à internet, intranet. Como funciona, tipo de rede e daí por diante. Beleza? 02, corta para 18 aí para a gente iniciar. Como eu falei, a gente vai começar um pouquinho aqui como tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e intranet. Essa zorra sempre quando é hora de aparecer aí, aparecer. O básico, conceitos e modos de utilização da tecnologia. Como antigamente, como que surgiu a internet, como que utilizava a internet antigamente. Hoje, simplesmente você acessa o seu Wi-Fi e acessa a internet, acessa aquele site com X que vocês gostam de assistir, o Twitter. Vocês mente suja da porra de vocês, viu? Mas beleza. Antigamente a gente tinha linha de escada ou dial-up. É um meio de acesso à internet que usa a rede pública de telefonia para estabelecer uma conexão com o provedor. Aí a gente tem um exemplo aqui. Imagine que você quer acessar a internet, mas ao invés de simplesmente abrir o navegador e acessar o que você quer, você simplesmente tinha que ligar para a internet como se estivesse fazendo uma chamada. E era assim que a internet funcionava antigamente. Era assim que funcionava a internet e a conexão de escada. Você pegava o telefone, discava um número especial do provedor de internet, enquanto conectava o computador e o modem fazia um som estranho. Não vou executar esse som aqui, porque aí é foda. Mas vamos imaginar aqui. Axo, que é o nosso bonequinho. 02 tá rindo aqui, ó, miserável. Axo, que é o nosso bonequinho de exemplo. Axo, antigamente, em 1900, lá vai bolinha. Axo também é velho pro caralho, né? Mas Axo ia acessar a internet. Axo chegava no telefone, discava o número do provedor, pronto, conectou, ia acessar. Esse tipo de conexão era muito lenta. E se alguém utilizasse o telefone, caía. Tá? Axo tinha que ficar vigiando essa porra. Aqui, ó. Ninguém podia usar o telefone de casa. Se alguém tirasse o telefone do gancho, a internet caía. Conexão lenta, máximo de 56 kbytes por segundo. Quem hoje mais utiliza a internet com essa velocidade? Ninguém, ninguém. ADLS é uma conexão de internet que usa linha telefônica com alta velocidade. Ela é assimétrica, ou seja, o download é mais rápido do que o upload. Um exemplo. Correio com duas filas. Imagine que o correio tem duas filas. Uma larga e rápida, lá ele, para receber pacotes, que seria o download, e uma estreita e lenta, que é para enviar pacotes, o upload. Isso é o ADLS. Mais uma banda para baixar do que para enviar. Então, a ADLS é utilizada mais para baixar arquivos do que para enviar arquivo. Ela é utilizada mais para você pegar algo do servidor para sua máquina do que você enviar algo da sua máquina para o servidor. Ela é mais rápida para baixar do que para enviar. Exemplo. Aqui a gente tem as características de comparação da rede de escada para a DLS. A gente tem o tipo de linha usada, linha telefônica analógica, linha telefônica digital. A gente tem o tipo de velocidade que aqui é muito baixa e salvado até 56 kbytes por segundo. Aqui a alta velocidade pode chegar a 10 megabytes por segundo, que já é muito lento hoje em dia. Aqui ocupava uma linha, então não dava para usar o telefone. Aqui ela não ocupava, dava para usar o telefone e a internet ao mesmo tempo. Precisa ligar para o provedor com uma ligação comum.
está sempre conectada, não precisa discar nada. Analógica, digital. Simétrica, mesma velocidade nos dois sentidos. Baixar e enviar arquivos era com a mesma velocidade. Já a DLS, ela era assimétrica, porque o download é mais rápido e o upload era mais lento. E sons estranhos ao conectar. Esse aqui é foda. Mas aqui é para você memorizar. A conexão discada fazia um som. Esse sonzinho aqui. Ó. Se vocês quiserem aí de casa reproduzir esse som aqui, é com vocês. Eu não vou reproduzir, não. E a ADLS não fazia som nenhum, não tinha barulho. Então, basicamente, a diferença é essa. Ah, professor, quero saber mais, quero mais exemplos. Não, não precisa. Com isso aqui você já responde questões. Se tiver questões. Professor, porque se você fala se tiver, porque você coloca o assunto? Para você saber, infeliz. Porque se chegar na hora da prova e tiver isso aqui, isso é o básico que você precisa aprender. Isso são os conceitos de modo de utilização de tecnologia da internet. Se eu não te ensinar isso, como que você vai responder uma questão de internet, intranet? Não tem como. Você vai ter que aprender aos poucos. Vamos para mais. Deixa eu aparecer aqui. A gente tem também a tal da AD-ROC. É uma rede que não possui um nó central. Nela, os computadores associados podem enviar dados diretamente. Aí, um exemplo básico, imagine que você está em várias salas e não tem Wi-Fi, não tem nada. Aí os computadores ligavam esse módulozinho ad hoc e conseguiam se comunicar entre eles, conseguiam enviar arquivos. O exemplo está aqui. Aqui, a ad hoc é uma rede sem roteador, onde os dispositivos se conectam diretamente entre si. Hoje tem isso no celular, tem algo parecido, que seria aquele meio que um roteador do telefone que você consegue conectar. Antigamente o Bluetooth infravermelho do celular, que você conseguia mandar arquivos de um para o outro, conexão direta. Aí você bota aqui, imagine que dois notebooks em uma sala sem Wi-Fi, mas eles ativam o modo ad hoc para trocar arquivos diretamente sem precisar de internet. Então, basicamente, conexão direta de um computador com outro, sem precisar de rede Wi-Fi, rede cabeada, nada. BSS é uma rede com ponto central. Ela utiliza um access point, onde o dispositivo se conecta usando o mesmo SSID. O que é esse SSID, professor? Nome. A mesma para você acessar o seu Wi-Fi de casa. Vários dispositivos acessam o mesmo dispositivo, mesma rede, mesmo SSID. SSID é o nome da sua rede. O de lá de casa é Bora Bahia, minha porra. Então todo mundo que chegar, seja Vitória, seja Bahia, vai conectar na minha rede. E não ia falar do meu porra do meu time, não. Então aqui tem um exemplo que é os notebooks e TVs se conectam no mesmo roteador Wi-Fi usando o mesmo SSID, como por exemplo, casa do João 5G, casa de Axo. Era para botar casa de Axo, né, João? Não. Esse roteador é o Access Point, ou AP, que é a sigla mais utilizada. Ele centraliza a comunicação entre o dispositivo e a internet. AP é basicamente um dispositivo para centralizar mesmo. Todos os dispositivos da minha casa conectam nele e dele eu consigo conectar na internet. Basicamente, é isso. A gente tem o ESS, que é um conjunto de BSS, que é um conjunto desse carinha aqui, interligados pelo próprio Access Point. Aí aqui tem, imagine um hospital com vários andares. Então cada andar tem seu próprio Access Point. Então cada andar tem seu roteadorzinho lá bonitinho. Mas todos fazem parte da mesma rede Wi-Fi, com o mesmo SSID, permitindo que o celular do usuário mantenha a conexão ao mudar de andar. Explicando aqui, tem como cortar aqui para 1802? Cortou. Imagine o que a gente tem aqui. Aqui é Axis, não? Nosso exemplo, a gente vai usar Axis sempre. Deixa eu fazer o bigode de Axis aqui. Ele nem tem bigode, tem foto dele com bigode, é feio pra caramba, velho. Na moral, não sei como ele fez isso com ele. Mas ele é feio mesmo, não tem muito pra ele correr, não. Aqui é o nosso hospital. Hospital é assim? Não vai para esse hospital. Faz essa bandeira, sei lá. É um hospital, gente.
Se reclamar do meu hospital, é problema de vocês. Imagina que a Axel chega na recepção. Ó, a Axel aqui chegando na recepção. Peraí. A Axel está chegando na recepção. A Axel vai conectar no Access Point que tem aqui no roteador e vai pegar o Wi-Fi HGE. A Axel foi fazer que porra no HGE, não sei. Mas ele chegou aqui. Chegando aqui, a recepção manda a Axel pegar o elevador e vir para o primeiro andar. Chegou no primeiro andar, desenha a Axel. A Axel está aqui. O celular de Axel não precisa, utilizando essa tecnologia do ESS, não precisa, porque o AP daqui, ele vai estar com o mesmo nome, HGE. O celular de Axel não precisa ele chegar aqui e conectar de novo no Wi-Fi. Já conecta automático. Agora imagine se aqui fosse HGE1, aqui HGE2 e daí por diante. Não sei. Imagine um hospital tenha aparelhos que conectem na internet via Wi-Fi e seja compartilhado em várias salas. O aparelho está no quarto andar, vai ter que descer para o primeiro andar, vai ter que alguém da TI, alguém da tecnologia ir lá e mudar a conexão do Wi-Fi. Então, colocando todos com o mesmo nome, utilizando essa tecnologia, tudo se conecta automaticamente, não precisa de ninguém. Mudou de andar, ele reconhece com a rede mais rápida, mais forte que a outra, ele muda sem precisar botar senha, sem precisar fazer nada. Muda para 18 aí, 02. Deixa eu apagar a Axis daqui. A Axis é só para exemplo. Já agitou aí, 02? Pronto. Basicamente, é isso. A gente também tem aqui o DHCP, o Cacildes. A gente tem aqui DHCP. É um protocolo que entrega automaticamente o IP para cada dispositivo na rede. Imagine que os alunos chegam no refeitório e o funcionário entrega um crachá com o número para cada um. O DHCP faz isso. Então, o DHCP ele funciona para entregar automaticamente o IP para cada dispositivo que conecta na rede. Ah, cheguei na escola hoje e vou conectar na rede Wi-Fi. O DHCP vai me trazer um IP específico que o meu aparelho vai utilizar. Basicamente, o que ele vai fazer é isso. DHCP faz a mesma coisa quando o dispositivo entra na rede, ele recebe automaticamente um número de IP para poder se comunicar com a internet. Serviço NAT. Serviço NAT permite que vários dispositivos de uma rede local usem um único IP para acessar a internet. Exemplo básico. Vou fazer o exemplo daqui mesmo. Imagine você que tem o exemplo daqui é uma saída de uma escolar. Imagina que tem uma escola com 20 alunos, IPs, aí os alunos seriam os IPs, indo para um passeio. Todo entra na mesma van, que é um IP público. E do lado de fora só se vê a placa da van, não o nome de cada aluno. O motorista sabe quem é quem, leva e traz corretamente. Então, isso aqui basicamente é o seguinte: o que é que esse serviço NAT faz? Você vai ter um dispositivo que vai sair com um IP X para a internet. Aqui é o globo, o mundo. Feião pra caralho. Mas beleza. Esse único dispositivo sai para a internet com IP X. E eu tenho vários dispositivos aqui que se conecta a esse único carinha aqui. Todos aqui vai sair com o mesmo IP. Esse rapazinho aqui sabe quem é cada um. O Nath sabe quem é cada um aqui, mas a internet não vai saber. Ele sabe quem é o responsável. Professor, então isso é uma forma de eu conseguir acessar a internet e fazer qualquer coisa sem ser rastreado? Não, né, cabeçudo? Porque se esse sabe quem é esse e esse daqui sabe quem é você, tem como rastrear. Basicamente, o que é que ele faz é
gerenciar todos os aparelhos acessam um único lugar e esse lugar conecta a rede, a internet com um único IP. Não precisa cada. Para que serve isso, professor? Empresas economizar com a quantidade de dispositivo, de número de IP, de rede, tem muitas coisas que podem ser feitas. Beleza. Aí aqui ainda tem aqui um exemplo que é o Wi-Fi doméstico. Na sua casa, celular, notebook, Smart TV, tem diferentes IPs dentro da rede local, que é da rede da sua casa. Mas quando acessa a internet, toda usa o mesmo IP público fornecido pela operadora. O roteador faz o NAT para que cada resposta volte para o aparelho correto. Entendeu? Seu Wi-Fi é ele faz esse serviço NAT. Ele pega todos os aparelhos conectados, sabe quem é cada um. Todos vão sair para a internet com um único endereço IP que é fornecido pela sua operadora de internet. Quando você faz a requisição, ele devolve, o seu roteador vai fazer o serviço NAT reverso para saber quem foi que pesquisou e devolver a mensagem, o pacote para aquele dispositivo sem alterar. Aqui, NAT ajuda a economizar IPs públicos, traduzindo os IPs internos da rede para um único IP real. Economia. Tá. O que é que eu preciso aprender mais, professor, para a gente poder responder questões e acertar tudo? Eu quero gabaritar informática na minha prova. Amém. Que você gabarite e você traga um presente para o professor aqui no curso. Chegar, que entregue isso aqui, ó, para o professor Alaécio, professor de informática, o melhor. Mentira, não sou o melhor. Não. Quer dizer, vocês querem dizer, né? Eu não, porra. Topologias e padrões de rede. Como funciona o Wi-Fi? Como funciona a rede cabeada? Quais os tipos, qual a topologia de padrões que ele utiliza? IEE 802.3 é a rede de internet que usa o par traçado, a velha rede cabeada. Utiliza esse tipo de topologia. Ele utiliza com suítes, em topologia tipo barramento, estrela, isso aí a gente vai ver mais adiante. Mas por enquanto, a gente precisa saber que essa topologia é para par traçado e rede cabeada. É o exemplo aqui, os computadores que estão conectados a um switch utilizando cabo de par traçado. Exemplo de um escritório. 802.5 Token Ring é um padrão, usa topologia em anel e transmite dado em 4 ou 16 megabytes por segundo. Que porra é uma topologia de anel, professor? Vamos ver lá para frente. Calma, desacelera. Curte o momento. Tenha fé que vai dar certo. Um exemplo aqui é uma fila organizada. Como uma fila onde só tem uma senha. Desculpa. Como uma fila que tem a senha. Pode falar, os computadores passam um toque para controlar quem transmite os dados. Cadê a borracha dessa porra aqui? A borracha aqui, né? É isso aqui mesmo. Vamos de novo aqui. Imagine você que tem uma fila e tem a senha para poder falar. Aí os computadores passam esse token e ele controla quem transmite os dados. Então esse token serve para isso. Então tem fulano aqui, ciclano aqui, ciclano aqui. Esse tem a senha para poder falar. Então esse vai fazer requisição, voltar. Passou desse, vem para esse de cá. Faz o mesmo processo. É uma fila. Então um passou, fez a requisição, passou para o próximo, requisição, passou para o próximo, requisição. Basicamente é isso aqui. 802.11 é o velho Wi-Fi, utiliza esse padrão, define rede de Wi-Fi, rede sem fio, com velocidade de 11 megabytes e uma largura de banda de 20 MHz. Aqui a gente tem o Wi-Fi de escola, não se conecta ao dispositivo utilizando Wi-Fi, acesso ao conteúdo online, Wi-Fi de sua casa e daí por diante. IEE 802.11G é uma emenda desse sacaninha aqui. Esse é 802.11, é isso mesmo. Que usa uma banda larga de 2.4 GHz, com velocidade que pode chegar até 50 megabytes.
Então, a diferença desse continua sendo Wi-Fi, só que é um Wi-Fi mais rápido. Então, a gente tem como exemplo, é um roteador que transmite a frequência de 2.4 GHz. É uma conexão mais rápida do que a original, que é de 11 MB por segundo. E E 802.15 é o Bluetooth, define o padrão do Bluetooth, a rede pessoal sem fio, curto alcance. Então aqui tem Bluetooth, infravermelho, tudo entra nesse protocolo aqui, nesse tipo de padrão. 802.16, o IMAX, define rede metropolitana sem fio de alta velocidade, com até 70 megabytes e 20 MHz de largura de banda. Aí a gente tem como exemplo o Wi-Fi para uma cidade inteira, usado para fornecer internet sem fio em bairros ou zonas urbanas inteiras, sem depender de cabos. Quem é de Serrinha e vai para. A gente não sei se ainda tem, mas que vai para a Praça Luiz Nogueira, antigamente tinha Wi-Fi lá na Praça Luiz Nogueira. Então, basicamente, o padrão que utiliza lá é esse padrãozinho aqui. É uma rede que você pode utilizar para bairros ou para zonas urbanas que vai fornecer internet para um número gigante de gente. Então, ele utiliza basicamente esse padrão. Chegamos em um ponto que é como é estruturada a internet. Modelo OSI, que é esse sacaninha aqui, e também tem o modelo do padrão IP. Cadê caceta? TCP/IP. Vamos primeiro falar do modelo OSI e daí aqui, modelo do TCP/IP. Vamos para o modelo OSI. Ele é dividido em 7 camadas, sendo a camada 1 a camada física, é a transmissão física do sinal. E aqui do lado tem um exemplo. Imagine o carteiro transportando a carta pelo caminho físico. Então, o carteiro indo até sua casa. Basicamente, parte física, transmissão de sinal faz isso. É a transmissão, vai levar o pacote até determinado local. O enlace é o controle de acesso ao meio e detecção de erros. O envelope em si, com selo e lacre, é um exemplo de enlace. Então, a gente tem o carteiro levando carta, e a gente tem a carta com aquele selo e com aquele lacre. Então, basicamente, o enlace faz esse controle. Se não tivesse selo e não tivesse lacre, ele não vai passar. Ah, carai, como é que apaga aqui? Aí. Também. Rede é o endereço, endereçamento e roteamento. É a mesma coisa que você colocar o endereço do destinatário no envelope. Transporte é o envio confiável. É garantir que a carta chegue inteira, sem rasgo, sem nada, sem ninguém ter aberto seu envelope. Sessão é o controle de diálogo entre o remetente e o destinatário. Abrir, manter e fechar o envelope. Então, chegou até você, você vai abrir e vai manter aquele envelope com você. Então, basicamente, o controle e o diálogo com o remetente é a camada 5 de sessão. Apresentação, formação e tradução dos dados. Aqui entra no escolher o idioma e o formato e a cor que você vai utilizar para escrever aquela caneta ou aquela carta. Você vai utilizar que caneta, qual idioma que eu vou escrever essa carta. Esse é a função da camada OSI número 6. E da 7, que é a aplicação, onde o usuário interage com o sistema. Então, a camada 7 é basicamente você visualizando, você mexendo no WhatsApp aí. É essa a utilização da camada 7 na rede, que é basicamente interagir. É você escrevendo o conteúdo da carta. Professor, funciona de baixo para cima, de cima para baixo, do jeito que está aí. De cima para baixo. Escreveu a carta, escolheu o idioma, manter, abrir, fechar o envelope, garantir que chegou, colocar no endereço destinatário, o envelope com lacre, com um selo e o carteiro entregando de cima para baixo. Beleza? Esse é o modelo OSI. Tá bonitinho, tem exemplos, dá para você fazer vários mnemônicos, dá para você fazer o flashcard, dá para você lembrar. O exemplo
do modelo TCP/IP. Qual a diferença do modelo OSI para o modelo TCP/IP? No modelo TCP/IP no modelo OSI são 7 camadas. No modelo TCP/IP são 4. Ele agrupa algumas camadas em uma só, para poder facilitar. Então a gente tem a aplicação, o transporte, a internet e o acesso. Basicamente são 4 só. Aqui é onde o usuário interage com a rede, escrever a carta, escolher o idioma e formatar. Então lá se lá tinha duas camadas para fazer isso, aqui em uma camada o cara já faz tudo. Transporte, controle e envio confiável, garantir que a carta chegue aqui na ordem correta. Aqui, se você olhar, eu coloquei, ele interage aqui, ele agrupa os 11, número 7, número 6 e parte do número 5. Aqui, ele vai abranger só o 11, número 4. No próximo passo, roteamento e endereçamento IP. Aqui é colocar o endereço e destinatário e decidir a rota para onde entregar. É o passo 3 do 11. Transmissão física e controle de acesso. O envelope com selo, com lacre e o carteiro que está transportando é o passo 2 e 1 do modelo 11. Ele reduz para poder ganhar mais tempo e também velocidade nessa brincadeira. Professor, eu preciso saber disso aqui. Eu preciso saber que no modelo OSI tem 7 camadas, no modelo TCP tem 4 camadas. Quais são as camadas? Você vai precisar. Lembre-se que estão falando de concurso de nível superior. Se fosse um nível médio, um nível básico, eu descartava. Mas se você for fazer um concurso de nível superior, você tem que estar com isso aqui em mente. Utilize dos macetes que eu já passei aqui. Faça mnemônicos, faça flashcard, faça do jeito que você mais gostar. Você se sente bem, que você fala assim, eu aprendo melhor. Mas faça, aprenda isso aqui. Tenha pelo menos um conceito básico de cada um, para você não cair em pegadinhas de prova. Tá. O que é o modelo TCP/IP? É um conjunto de protocolo dividido em 4 camadas: aplicação, transporte, internet e acesso à rede. Ele agrupa as camadas do modelo OSI. Camada 1 e 2 viram a camada de acesso à rede, camada 5, 6 e 7 viram a camada de aplicação. Exemplo: conversa no WhatsApp. Aplicação, você digitar a mensagem. Transporte, garantir que a mensagem chega completa. Internet, define o caminho IP do outro celular, para quem você vai transmitir essa informação. E acesso à rede é o acesso a Wi-Fi, os dados móveis, para transmitir essa informação. Camada de acesso à rede ou camada de enlace é o responsável por enviar e receber os dados. E a parte física, envelope, pela parte física, envolve hardware, endereçamento de MAC, tecnologias de rede, entre outros. A camada de internet define o endereço lógico, o endereço IP daquela máquina. A camada de transporte garante que aquela entrega seja confiável e que os dados da aplicação não seja atravessado no meio antes de entregar, não seja hackeado. Então, TCP confiável, orientado à conexão, UDP rápido e sem conexão. E camada de aplicação é a interface entre o usuário, o aplicativo e a rede. Inclui protocolos como HTTP, FTP, SMTP, DNS, Telnet. É basicamente a aplicação completa que você utiliza do WhatsApp. Pô, como assim o WhatsApp? HTTP é transferência de hipertexto. Vou traduzir essa porra, porque no inglês eu não vou lembrar não. É a transferência de hipertexto é trazer o layout do WhatsApp, o site do WhatsApp ou o aplicativo para o seu dispositivo. Primeiro, HTTP. FTP é você enviar um arquivo para alguém. SMTP, aí já entra para e-mail, se você fosse comunicar com e-mail. DNS é transformar o endereço que você digitou na internet com o IP daquele servidor e trazer informação. Daí por diante. Essa aula a gente já viu. Beleza. Continuando, a gente tem aqui o modelo OSI. O que é o modelo OSI? O modelo OSI é uma referência criada pela ISO para padronizar a comunicação entre os sistemas de redes diferentes. Ele divide a comunicação de rede em 7 camadas, cada uma com função específica, facilitando o entendimento
projeto e interoperabilidade entre o equipamento e o protocolo. Exemplo: imagine que você quer enviar uma carta para um amigo. O processo de envio de carta pode representar como funciona a comunicação em uma rede, com cada etapa representada na camada do modelo OSI. Camada de aplicação: você escreveu o conteúdo da carta. Camada de apresentação: você escreve em qual idioma, você definir qual idioma que você quer. A camada de sessão é decide o início, duração e fim daquela troca de cartas com seu amigo. Vou te mandar uma carta mais para frente, o assunto termina aqui. Antigamente funcionava assim, hoje o WhatsApp, as coisas melhor. Na época de Axo, era só na carta. A Axo escrevia uma carta, esperava um mês a carta chegar, depois mais um mês para a resposta. E aí funcionava assim. Transporte, garante que a carta chegue inteira. Rede, escolhe o caminho para o carteiro, o caminho mais rápido, escolhe a forma mais rápida de entregar e mais segura. Enlace, cuida do endereço da sua casa, de seu amigo. E a parte física é o carteiro entregando a carta na rua para aquela pessoa. Que aí embaixo tem o exemplo real. Aqui a gente tem o exemplo mirabolante e embaixo aqui a gente tem o exemplo real. Que esse documento vai ser passado para vocês estudar também. Então, o exemplo real da aplicação é navegar, acessar a internet, acessar um site. O exemplo real da apresentação é compreensão de dados, criptografia, mostrar aquele site, tudo bonitinho. O de sessão, o exemplo real, é o controle de sessão, o login no site, a senha, é você fazer o acesso àquela plataforma. Transporte, é dividir os dados em pacote e garantir que a entrega seja feita. Rede é roteadores definindo qual a rota que esse pacote vai pegar. Enlace de dados é o endereçamento de MAC da sua máquina, comunicação com o switch, comunicação com a rede, com o servidor, daí por diante. E física é o cabo de rede, o Wi-Fi, o sinal elétrico dos dispositivos. Basicamente isso aqui. Como eu falei, vocês utilizam de mnemônicos para poder gravar. Eu não vou passar. Esse daqui é basicamente a mesma que a gente falou ali. Camada física responsável pela transmissão de bits bruto através do meio físico, cabos, sinais, ópticos e daí por diante. Camada de enlace, data link, é garantir a transmissão livre de erros entre dois dispositivos. Define endereço MAC e controle de acesso ao meio. Camada de rede é responsável pelo endereçamento lógico e roteamento de pacotes. Camada de transporte garante a entrega confiável e ordenada dos dados entre os hosts. Camada de sessão estabelece, gerencia e finaliza sessões de comunicação. Camada de apresentação responsável pela tradução de dados e criptografia, compreensão e formatação da apresentação. Lembre-se que quando você manda uma mensagem no WhatsApp, ela vai toda criptografada. Quando chega no remetente, lá, no remetente? Quando chega, ele descriptografa tudo e apresenta para o usuário. Basicamente, essa camada aqui. E a camada de aplicação é a interface entre o usuário e a rede, provendo serviço de rede para os aplicativos. Exemplo, HTTP e aqueles que a gente já falou. Basicamente é isso. Com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje, falando dos tipos e os procedimentos associados à internet e intranet. A gente conseguiu passar por vários assuntos aqui, conceito, utilização e daí por diante. Professor, é só isso que eu preciso saber para o nível de sua prova? Sim, isso aqui está mais que o suficiente para você responder as questões, está mais que o suficiente para você gabaritar a sua prova. Ah, professor, eu quero aprender mais, eu quero buscar mais. Beleza, eu te apoio a fazer isso. Busque, procure mais assuntos. Mas lembre-se, se você começar a encher a sua mente com muita informação, ela vai ter que livrar espaço de algumas informações que você aprendeu para poder armazenar novas. E vai acabar que você vai se embaralhar todo e não vai aprender, não vai. Quando chegar na hora da prova, vai errar questões bestas por causa disso. Beleza, galerinha?
Um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Até a próxima aula. Beijão, abraço.